ouvintes da Vibe Mundial. Sou Vanderlei Paz, psicanalista, terapeuta holístico, mestre em ciências herméticas. Estou aqui hoje, excepcionalmente, neste dia e neste horário, falando com vocês. O meu dia, já há basicamente 20 anos na Vibe Mundial, são as quintas-feiras às 14 horas. E hoje aqui iniciei esse programa dizendo: aproveite melhor seus bons potenciais. Todo mundo tem bons potenciais, tem aqueles que não são tão bons, esses não devem ser desenvolvidos, claro, mas os bons potenciais podem ser inteligentemente desenvolvidos para que você seja melhor conduzido na sua vida e para que você possa ajudar também o seu semelhante. Todas as pessoas têm virtudes que já são latentes. Há pessoas que têm como virtude, por exemplo, o espírito de cooperação. Então, desde pequenininho, o menininho, a menininha quer ajudar a mãe a arrumar a casa e, de alguma forma, então, tem essa cooperação quando há necessidade. Claro que outros têm exatamente o oposto, não querem cooperar muito com ninguém, com nada, falta esse espírito coletivo. O espírito de solidariedade, como eu falei, mas também, por exemplo, a capacidade de intuir algo que está para acontecer, né? Chamada de precognição. A capacidade, por exemplo, de falar sobre uma pessoa que você não conhece e citar fatos, né, da vida dele, da história dele, que está vindo na sua mente naquela hora por captação. Então o termo técnico é retrognição, mas acontece que todo mundo, de 0 a 10, sempre tem potenciais a serem desenvolvidos, potenciais chamados também de dons, aptidões. Falando daquelas que são mais comumente observadas por nós, há pessoas que têm dons artísticos, desde criança já manifestam, criança, adolescente, então cantam no banheiro e nunca foi cantar debaixo do chuveiro, né? Cantando, não pode ficar muito tempo agora embaixo do chuveiro, porque pode faltar água. Então, está tudo muito caro, né? Aqui o meu amigo sonoplasta lembrou aqui, ó, tá caro ficar aí cantando embaixo do chuveiro, até a música sair, já rolou muita água, né? Mas ocorre que há pessoas que têm dons para tocar instrumentos, desde pequeno já pega os instrumentos dos seus pais, dos seus tios, pede para a mãe comprar um instrumento desde criança. Então esses são os dons artísticos que, uma vez a pessoa entrando numa escola de canto ou numa escola para tocar instrumentos, ele vai aperfeiçoar os seus dons. Se são dons, então, científicos, já tem curiosidade de observar a natureza, as plantas, as formigas, as pessoas quando adoecem e saram. Então tem toda uma aptidão ali latente para aqueles que aceitam as reencarnações. São dons que vêm desde vidas passadas e esses dons podem e devem ser aprimorados. Porque podemos comparar nossos dons, nossas aptidões, nossas latências boas, ou até as más, como se fosse um jardim, um quintal, um sítio, que você tem várias ervas ali plantadas, várias plantas ali, que você não sabe exatamente o que é. Nasce um verde aqui, outro ali, você vai lá e corta com a enxada, e às vezes aquele verde que você cortou e jogou fora, trata-se de uma erva medicinal, muito boa, que você estaria até precisando naquele momento. E você não conhece, por exemplo, uma erva que nasce como se fosse mato, chamada dente de leão. Dente de leão, ela tem uma florzinha amarela e uma esponjinha também, que as crianças sopram, sai voando aquela esponjinha. Dente de leão, então, é excelente para questões hepáticas, para o fígado. Tem pessoas que comem as folhas de dente de leão até em saladas. Tá lá, a pessoa não sabe, acha que é mato, manda tudo embora, joga no lixo. Mas muitas vezes no seu quintal, no seu jardim, ali você tem potencialmente uma árvore que vai se tornar gigantesca, ou você vai ter que podar muito para que assim não aconteça. E se ela crescer demais, digamos que seja uma sequoia, né? E ela vai colocar raízes por baixo da sua casa, vai partir o seu muro, vai causar mais estrago do que a gente imagina, do que sombra e do que algo útil. Assim são nossos dons e aptidões, e a sabedoria milenar já observava esses dons nos seus adolescentes,
crianças, jovens, e ali os sacerdotes e ao mesmo tempo os cientistas já os conduziam para as suas aptidões. Eram outros tempos. Hoje em dia a pessoa tem que batalhar muito para mostrar a sua aptidão, o seu dom, precisa às vezes ter recursos para frequentar escolas, para desenvolver o dom científico, por exemplo, ou filosófico. Mas esta mesma sabedoria milenar nos traz exercícios capazes de você desenvolver, mas aí tem um detalhe, com segurança os seus dons. Tanto daqueles dons que se conhece normalmente pelos 5 sentidos, você conhece esses dons, como eu falei, artístico, científico e outros mais, mas também aqueles dons considerados paranormais, né? Do mundo da chamada parapsicologia, da PES, percepção extrasensorial, dito que não é um termo muito apropriado, porque tudo, de alguma forma, pode ser sensorial, mas aí tem a ver com a clarividência, capacidade de enxergar algo que os outros não enxergam, clareaudiência, ouvir o som de uma planta, ouvir um pensamento, onde vem aí a telepatia, ouvir algo de outras dimensões. Temos aí a visão remota, você está no seu trabalho, está enxergando algo que está acontecendo lá na sua casa, e você aí corre e vai cortar aquele perigo, vai avisar o que está ocorrendo, ou pode achar uma pessoa desaparecida com o dom da visão remota, como teve grandes sensitivos, e entre eles o famoso Edgar Cayce, conhecido como o profeta adormecido. Viveu lá na Califórnia e ele então achava pessoas desaparecidas, parecia que ele estava adormecido, de olhos fechados, como o Chico Xavier, que sempre fez as suas psicografias, né, tapando os 2 olhos, com as mãos sobre os olhos e falando algo sobre a pessoa, né? Mesma coisa, de uma outra forma, agia o Edgar Cayce, prevendo onde poderia estar uma pessoa desaparecida, se ele estava viva, se não estava, qual é a situação de tal coisa, prevendo coisas futuras para o coletivo. Aí já vem a pré-cognição. Todo mundo tem latências boas que podem ser desenvolvidas, não para a vaidade de exibições, e sim para o seu próprio bem, que seja útil para você, que seja útil para o seu semelhante. E entre esses dons estão os dons de cura. Cura pelas mãos, cura pela palavra, cura pela emissão de pensamentos, emissão de cores. Por isso que muitas pessoas procuram estudar reiki, cura prânica, passes magnéticos e outras infinidades de sistemas de curas alternativas ou integrativas que vão ajudar a ciência convencional a achar a cura que as pessoas precisam. Tudo isso já vem de civilizações milenares como os chineses, egípcios, maias, astecas, enfim, o povo da Índia, do Japão. Sempre temos essas tradições milenares e as pessoas com os seus dons, que às vezes estão latentes, que nem elas mesmas sabem. Quando a criancinha colocou a sua mãozinha sobre a testa da mãe, que se queixava de dor de cabeça, e de repente a dor foi embora, como que por um encanto. Tudo isso então já é observado mais um pouco pelas pessoas. Você tem que observar a si próprio. Você pode ter o dom da intuição. Tem pessoas que têm uma intuição que não pode chamar de intuição, extremamente falha. Ele pensa uma coisa, acontece exatamente outra, ao contrário. Mas aquele que tem esse dom, ele pode ser lapidado, assim como aquele que canta vai se aperfeiçoar na escola de canto. Vibe Mundial 95,7